E bom dia, pessoal. Vamos aí para mais uma aula de física. Agora nós estamos chegando às leis da termodinâmica. Então, para o estudo das leis da termodinâmica, eu vou dividir aqui em três partes. Continuando dos gases, então vou pegar aqui a primeira lei da termodinâmica, depois a segunda lei da termodinâmica, e para encerrar eu vou pegar uma junção aí das transformações cíclicas com o ciclo de Carnot. Então esse conteúdo é um pouco mais extenso, eu vou dividir aí em três partes. Para hoje, vamos aqui com a primeira lei da termodinâmica, e eu pego nas 3 semanas seguintes esse restante do conteúdo. No caso das leis da termodinâmica, elas vêm a tratar, né, da revolução industrial, da utilização das máquinas térmicas, né? E uma das primeiras máquinas térmicas que nós temos é essa aqui. Tá aí a imagem, né, da máquina térmica de Heron. A ideia de aproveitar o calor para produzir movimento, ou seja, trabalho, é bem antiga. Heron de Alexandria, 10 depois de Cristo a 70 depois de Cristo, né, já propunha em sua Eleolípila tal aproveitamento. No caso, a máquina aqui de Heron, ela fazia o que? A utilização do vapor de água que era acumulado aqui nessa região da máquina. Ao ser aquecida aqui, então esse vapor saía aqui a uma certa pressão, fazendo com que essa esfera girasse. Vocês podem ver que a utilização dessa máquina era meramente demonstrativa, não tinha uma utilização prática, dizer assim, olha, eu estou convertendo calor em trabalho. Essa ideia ganhou a forma de máquina térmica e revolucionou a segunda metade do século XVIII, a maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem seus bens. Então, essa ideia de Heron ficou lá, não é? Ela só foi ser retomada aqui durante o período de Revolução Industrial. Uma das primeiras máquinas térmicas foi justamente a bomba d'água de Newcomen, que era utilizada para bombear a água, né? Mas a ideia de diminuir o esforço na realização de alguns trabalhos já vinha sendo utilizado, como por exemplo a roda d'água que está sendo apresentada ali. Grande parte das atividades era feita de forma artesanal, e aí a necessidade de se construir um comércio mais eficiente, né, fez com que evoluísse, né, essa forma de conversão, né, de alguma outra forma de energia em trabalho. Antes aqui, no caso da roda d'água, você podia converter o que? A correnteza do rio, né, em movimento, podia fazer ali um moinho, né, para fazer farinha, né, podia usar também o vento, o pessoal usava também aqueles moinhos de vento, né. Então, com a invenção da máquina térmica, a situação mudou. Você tem um processo que você não fica dependendo de meios naturais, como a corrente d'água, como o vento, não é isso? E aí você pode controlar esse processo. Das primeiras foi essa aqui, né? A máquina a vapor. O homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. E aí a gente tem o início dessa grande revolução industrial. Depois eu vou falar mais a respeito das máquinas térmicas, né, dos princípios da máquina térmica. Vou deixar isso mais para a segunda lei da termodinâmica, porque é um momento diferente na evolução científica e tecnológica. Primeiro tivemos uma evolução tecnológica, para depois ter a evolução científica. Então, se fosse colocar em ordem cronológica, viria segunda lei da termodinâmica, depois a primeira e depois a lei zero, que foi aquela que nós vimos, que é o princípio de troca de calor, tá bom? Então, vou mostrar aqui como converter então calor em trabalho ou trabalho em calor. Eu tenho aqui um cilindro
ele está com um gás confinado aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta, não vai precisar da canetazinha laser não. Está aqui um gás confinado e ele tem aqui um êmbolo, esse tampãozinho aqui azul, ó, é um êmbolo móvel, pode subir e descer, mas ele não deixa o gás escapar, certo? Então vou fornecer aqui calor para esse gás, vamos lá, deixa eu clicar aqui, ó. Aumentando a temperatura aqui do gás, ele expande. Nós tivemos aqui o que? Uma transformação isobárica. Por isso que é importante o estudo lá dos gases. A pressão foi mantida constante, eu aumentei a temperatura ao fornecer energia para o sistema e o gás expandiu. Tivemos aí então essa transformação isobárica. Vamos lá. Vamos ver aqui como a gente pode interpretar isso aqui quanto ao trabalho realizado nessa transformação. Ao ser aquecido, o gás se expande, empurrando o êmbolo para cima. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia, no caso, uma energia aqui de movimento. A primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio da conservação da energia. Assim, o calor fornecido ou retirado, Q, de um sistema resultará na realização de trabalho, tal, e na variação da energia interna, ΔU. Então, essa quantidade de calor que foi fornecida vai ser convertida ali em trabalho e variação da energia interna, dependendo do tipo de transformação gasosa que nós temos, tá bom? Vamos ver isso com mais detalhe. Então, a quantidade de calor que foi fornecida vai ser igual ao trabalho realizado, tá aqui, mais a variação da energia interna. Quem é o trabalho? Quem é a variação da energia interna? Esse trabalho realizado aqui, né, pelo gás, ao se expandir, ele vai depender da variação do volume do gás. E a variação da energia interna, ΔU, vai depender da variação de temperatura que esse gás apresenta. Vamos lá, vamos dar uma conferida. Olha só, quando o trabalho é realizado pelo gás, o trabalho vai ser maior que zero. Então você tem aqui o gás, ó, ele vai expandir, tá certo? Então você vai observar uma variação de volume positiva. O volume do gás aumentou, por isso que o trabalho foi positivo, tá certo? Se você tem aqui, ó, um trabalho realizado sobre o gás, esse trabalho vai ser negativo. Olha o que acontece com o volume, ó. O volume diminui. Então você tem uma variação de volume negativa. Significa que o trabalho está sendo realizado sobre o gás, sobre o sistema, tá bom? Então esse trabalho vai depender exclusivamente dessa variação de volume que o gás pode apresentar. Já a energia interna, representada pela letra U, ela depende exclusivamente da temperatura do gás. Olha só, a energia interna de um gás está diretamente relacionada à sua temperatura. Assim, uma variação na temperatura do gás indicará a variação de sua energia interna, ΔU. Para moléculas monoatômicas, temos aqui, ó. Olha lá, vou ligar aqui o aquecimento, ó. Olha o termômetro, ó. Aumento aqui de temperatura. Então eu tive um aumento de energia interna nesse gás que está aqui confinado. Pode ver que eu não tive, né, uma alteração aqui do valor da pressão aqui no gás. Tudo, vamos dar uma olhada o que acontece então. A energia interna ela é igual a 3 meios de nRT. Essa equação aqui vocês utilizam também na química para determinar a energia interna de um sistema gasoso. Na física também fazemos uso dela. Então, a variação dessa energia, deixa eu pegar aqui pronto. A variação dessa energia aqui, que vai ser chamada de ΔU, tá certo? Ela vai ser quem? 3 meios de nR ΔT. Ou seja,
a variação de temperatura influencia diretamente a variação da energia interna. Logo, olha só, eu tenho que N é o número de mols do gás, R é a constante universal dos gases perfeitos, já usávamos lá na equação de Clapeyron, e T é a temperatura do gás. Se eu tenho um aumento na temperatura, eu tenho um aumento na variação da energia interna. E isso vai influenciar diretamente no que a gente vai observar agora, que são as transformações gasosas. A isobárica eu não coloquei, não é porque na isobárica você vai ter tanto variação de volume como variação de temperatura. Então, é aquela primeira equação que eu apresentei. Quantidade de calor igual a trabalho mais a variação da energia interna. Mas se eu tenho agora uma transformação isovolumérica, a isovolumétrica, ela vai apresentar o quê? Um volume constante. Então, ó, todo o calor recebido ou cedido, pelo gás, será transformado em variação da energia interna. Como não há variação de volume, também não há realização de trabalho. Tá certo? Então, o trabalho aqui ele vai ser nulo e a quantidade de calor igual à variação da energia interna. Se a variação da energia interna é positiva, maior que zero, ele está recebendo calor. Então você tem aí um aumento da temperatura. Se essa variação da energia interna ela é menor que zero, então ele está cedendo calor, esse gás. Significa então que você tem uma diminuição no valor da temperatura. Pronto. É isso que nós temos para a transformação isovolumétrica. Agora na isotérmica. A isotérmica o que vai ser constante? A temperatura. Então todo calor trocado pelo gás, recebido ou cedido, resultará em trabalho. Uma vez que não há variação de temperatura, também não há variação de energia interna. Então a quantidade de calor igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Como não tem variação de temperatura, a variação da energia interna vai ser nula. Então a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho realizado nessa transformação. Se o calor, é fornecido ao gás, então o trabalho vai ser positivo. O gás expandiu. Se o gás ele libera calor para o meio externo, então o trabalho vai ser negativo e vai ter uma diminuição no seu volume. Tá bom? Falta agora mais uma transformação. Essa aqui é diferente. Essa eu não tinha apresentado lá na parte de estudo dos gases. É a transformação adiabática. Essa transformação adiabática ela ocorre rapidamente. Então a gente diz aqui que não ocorre troca de calor do gás com o seu entorno, com o meio externo. Assim, todo o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás resultará na variação da energia interna. A variação da energia interna aqui vai ser igual ao trabalho, o sinal negativo. A quantidade de calor vai ser nula. Então, trabalho igual a menos a variação da energia interna. O que significa? Se você expandir o gás, você tem uma redução no valor de sua temperatura. Se você aumentar a temperatura, você tem uma redução do volume do gás. Tá bom? Então, quando o trabalho é positivo, realizado pelo gás, observamos uma diminuição da temperatura. Quando o trabalho é negativo, realizado sobre o gás, observamos um aumento na temperatura. Tá bom? Então, observa bem aqui o que vai acontecer. Aumentou o volume, diminuiu a temperatura. Se você diminui o volume, você aumenta a temperatura. É isso que temos para uma transformação adiabática. Pode surgir aí até a dúvida, mas professor, onde é que a gente vê isso no dia a dia? Transformação adiabática. Aqui, tenho duas situações fáceis de observar. Ao encher uma bola, fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos que o aquecimento da mesma.
né? A gente vai sentir que ela aquece. Isto acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva sua temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para troca de calor com o meio externo. Trata-se de uma compressão adiabática. O outro exemplo é justamente na utilização do aerosol. Um outro exemplo contrário ao anterior, mas que ilustra o mesmo tipo de transformação, é o uso do aerosol. Ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos o resfriamento da lata. A expansão do gás produz uma diminuição de sua temperatura, né? Trata-se aí de uma expansão adiabática. Olha que situação, né? Temos aí uma expansão, a lata fica bem geladinha. Está aí a transformação adiabática no nosso cotidiano. Em resumo, o que eu tenho? Isso aqui, ó. Transformação isotérmica, né? A gente tem que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Transformação isovolumétrica, quantidade de calor igual à variação da energia interna. Transformação adiabática, trabalho igual a menos a variação da energia interna. Se a transformação for isobárica, então quantidade de calor igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Vamos pegar aqui dois exemplos de aplicação, certo? Deixa eu tirar aqui esse ponteiro. Pronto. Transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Opa, então foi fornecida ao sistema 200 calorias. A quantidade de calor vai ser o quê? Positiva. Deixa eu destacar isso aqui. Ó. São 200 calorias que são transferidas aqui, ó. Transfere-se calor a um sistema. Tá? A quantidade de calor é positiva. Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 joules. Pessoal, observa as unidades que são diferentes. Ó. Quantidade de calor está em caloria e o trabalho está em joule. Depois a gente vai ter que transformar para deixar tudo na mesma unidade. E sua energia interna, né? Então, letra A. Vou tirar aqui. Letra A. Considerando uma caloria igual a 4 joules, calcule a quantidade de energia transferida ao sistema em joules. Então, vou ter que transformar a quantidade de calor aqui, ó, 200 calorias para joule. Vamos ver? Se o sistema recebeu 200 calorias e uma caloria igual a 4 joules, então a energia recebida em joules será, ó, quantidade de calor, 200 vezes 4, quantidade de calor, 800 joules. Essa foi a quantidade de calor recebida pelo sistema. Utilizando a letra B agora, utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação de energia interna desse sistema. Vamos lá. O que a gente vai ter? Ó, quantidade de calor vai ser trabalho mais a variação da energia interna. Então, 800 igual a 150 mais ΔU, variação da energia interna. Tá, mais vai menos, ó. Então, 800 menos 150 igual a variação da energia interna. Eu tenho uma variação da energia interna de 650 joules. O que está acontecendo? O gás está recebendo esse calor, converteu parte desse calor em trabalho, expandiu, e outra parte foi responsável pela variação de temperatura desse gás, ou seja, teve também um aumento na energia interna desse gás. Vamos para outra situação. Está aqui, ó. Certa quantidade de um gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com o auxílio de um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é de 400 newtons. Aqui, ó. Certo? Uma quantidade de 28 joules de calor é então transferida lentamente para o gás. Nesse processo, o êmbolo se eleva de 0,02 metros. Está aqui, ó. Isso aqui.
Então fica mais fácil para apontar. Então ele diz aqui, ó. E a temperatura do gás aumenta de 20 graus Celsius. Nessas condições, determine. Ele quer aqui o trabalho realizado pelo gás. Vamos lá. De início, é preciso considerar que a pressão do gás se mantém constante. Logo, a força que o gás exerce sobre o êmbolo é constante e não deve ser maior que 400 newtons, pois o êmbolo deve subir lentamente. Então, nós já temos aqui a força, certo? Assim, a força do gás deve ser 400 newtons e o êmbolo deve subir com uma velocidade constante. Dessa forma, ele se deslocou aqui 0,2 metros. Então, eu tenho aqui que o trabalho vai ser quem? A força que multiplica o deslocamento. A força realizada, 400 newtons, e o deslocamento 0,02. Então, o trabalho realizado, 400 vezes 0,02, deu aí um trabalho de 8 joules. Esse foi o trabalho realizado pelo gás nessa expansão. Tá bom? E aí, quanto à quantidade de calor, né? Se o gás recebeu 28 joules e efetuou um trabalho de 8 joules, então podemos calcular a sua variação da energia interna. Vai ficar aqui, ó, 28 igual a 8 mais ΔU. Tá, mais vai menos para o primeiro membro. 28 menos 8, a variação da energia interna vai ser igual a 20 joules. Ou seja, a maior parte da quantidade de calor fornecida foi utilizada variando a energia interna desse sistema, ocorrendo aí então um aumento de temperatura. Assim, podemos afirmar que o aumento de temperatura de 20 graus Celsius, né, foi uma decorrência do recebimento de 20 joules de energia. Lembrando que estudamos em calorimetria sobre o calor sensível, que é responsável pela variação de temperatura do corpo, e podemos então calcular até o calor específico dessa substância, no caso aí desse gás. Ó, quantidade de calor 20 igual a 0,5 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É o 10, está multiplicando, vai passar dividindo. Calor específico desse gás, 2 joules por grau Celsius. Vamos lá, voltar. Agora aqui, ó, esse calor específico já foi determinado e aí a gente encerra a nossa aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Tá bom? Valeu vocês. Eu não estou mandando ainda o material referente a essa aula, que eu quero que vocês assistam a aula, vejam tudo direitinho e eu estou organizando para colocar tudo. Primeira, segunda lei e transformação cíclica. Eu quero tudo num material só para ficar mais legal, porque senão ia ficar muito fracionado. Então, para essa semana, está aí a aula sobre a primeira lei da termodinâmica. Espero que tenha ficado bem significativo, principalmente as aplicações ali dessas transformações gasosas. Valeu vocês!